Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e alguns dias atrás você deve ter percebido que o Carluxos, o Carlos Bolsonaro, criou uma crise no governo do pai dele, do governo do Jair Messias Bolsonaro, quando ele publicou no Twitter essa informação que vocês estão vendo aí na tela, que o ministro Gustavo Bebiano estava mentindo ao afirmar que tinha falado com o pai dele, já que ele tinha passado o dia todo com o pai e essa informação não era verdadeira. Por conta disso, o jornal O Globo fez um levantamento no Twitter do Carlos Bolsonaro e fez um levantamento do dia 15 de dezembro até o dia 15 de fevereiro para poder mensurar o que é que o Carlos Bolsonaro posta no Twitter e, por incrível que pareça, a maior parte das coisas que ele posta lá são ataques e que podem resultar em um problema interno no governo, que pode gerar situações totalmente constrangedoras e que até podem prejudicar o governo do pai dele, como aconteceu agora com o Gustavo Bebiano. Fica aí, vamos pro vídeo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, o Carlos Bolsonaro, o filho preferido do Jair Messias Bolsonaro, está sendo o grande responsável por ter gerado uma crise enorme no governo Bolsonaro, pelo menos uma crise interna, inclusive com declarações polêmicas tanto do lado do Bebiano quanto do lado da família Bolsonaro. E se existe uma peça que o Bolsonaro deveria ter pensado um pouco antes de afastar do governo, essa peça talvez fosse o Gustavo Bebiano. A gente já viu declarações dele dizendo que se ele cair, o Bolsonaro também cai, já teve declarações dele dizendo que se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro, enfim, e isso tudo a gente já sabe que poderia acontecer. O problema do governo Jair Messias Bolsonaro é que ele não governa sozinho, no sentido de ações presidenciais. Tem ações que devem caber apenas a ele e os filhos dele, especialmente o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, simplesmente vão lá e falam, é assim, vai ter de ser assim, o presidente quer que seja assim, e simplesmente o presidente Jair Messias Bolsonaro vai lá e faz. Isso já gera duas problemáticas para o governo Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, isso mostra a fraqueza dele em ter autonomia para tomar as decisões, e a segunda é deixar que os filhos dele, que a família, intervenham demais em seu governo. E normalmente os filhos do Jair Messias Bolsonaro e o próprio presidente utilizam as redes sociais para emitir opiniões polêmicas ou notas oficiais em alguns casos também. E por conta disso, o jornal O Globo acabou fazendo um levantamento dentro do Twitter do Carlos Bolsonaro, que foi através dele que gerou toda essa polêmica envolvendo o Bebiano aí. E o jornal O Globo fez um levantamento do dia 15 de dezembro até o dia 15 de fevereiro, mensurando lá o que era ataque, o que era defesa, o que era opinião. E a gente vai ler aqui a reportagem agora e vocês vão ficar surpresos porque ele cita lá gramscismo, cita Olavo de Carvalho, e eu vou fazer até um questionamento mais pra frente para ele, porque eu tenho certeza que o Carluxo Bolsonaro, que o Carluxos, não sabe o que é gramscismo e tampouco quem é Olavo de Carvalho, porque para ele dizer que Olavo de Carvalho promoveu toda essa revolução cultural, primeiro que Olavo de Carvalho é aculturado, como é que ele vai promover algum tipo de revolução cultural? Mas vamos ler aqui a reportagem do site O Globo, lembrando que essa reportagem vai estar na descrição do vídeo aqui e vocês podem ter acesso, tá bom? Em 500 tweets, o que pensa Carlos Bolsonaro? Levantamento feito em perfil do filho do presidente mostra que 72,2% do que ele escreve são ataques. Elogios representam somente 8,8% e citações a atos do governo 8,4%. O filho mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, deflagrou a primeira crise no coração do Palácio do Planalto ao usar o Twitter para atacar Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria-Geral da Previdência. O comportamento, porém, não é exceção. O pitbull, entre aspas, da família usa a rede social como uma metralhadora giratória e não é repreendido pelo presidente por isso. Isso que é o mais perigoso, porque você tem lá um filho, do presidente da República, emitindo opiniões supostamente representando o pai, e o pai simplesmente não faz nada. Na minha concepção, isso só mostra o quão mimado são os membros do clã Bolsonaro. Tanto o Flavinho, quanto o Duduzinho e quanto o Carluxos, melhor dizendo. Porque como é que o pai deixa os filhos interferirem desse jeito no executivo? Cadê os bolsominions para falar alguma coisa?
Porque eu não tô vendo nenhum bolsominion reclamando de nada. Pra mim, na concepção dos bolsominions, está tudo, ó, perfeito, maravilhoso. O Carlinhos está certo, que é o que eu tô vendo muita gente falando aí à torta e à direita. E vocês acham que isso é coerente? Não só não é coerente, como não é correto. Nós vamos continuar aqui a leitura. O Globo analisou 500 tweets feitos por Carlos entre 15 de dezembro e 15 de fevereiro e constatou que 72,2% das postagens feitas pelo parlamentar são ataques. O alvo preferencial é a imprensa, mas também sobram bordoadas para a esquerda e até mesmo para aliados, como aconteceu agora com o caso do Gustavo Bebiano. Das 500 postagens que incluem também publicações de pessoas compartilhadas por ele, 211, ou seja, 42,4%, criticam a cobertura da imprensa sobre o governo Bolsonaro. Ataques à esquerda representam 19,8%, a aliados 5,2% e a outros 4,8%. Completam a lista. E aí vocês estão vendo um infográfico escrito metralhadora giratória, pelo Twitter, vereador do Rio interfere até no governo federal. Dos 500 tweets analisados, 72,2%, né, são ataques. 8,8 elogios, 8,4 ações de governo, 10,6 outros. Em família, Carlos interage com Eduardo Bolsonaro, citou 14 vezes o perfil do irmão no tweet. Isso não acontece com o irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, que é ignorado no período analisado. Aí também já mostra como é que tem também essa relação afetuosa entre os irmãos. Os favoritos, quando são ministros elogiados por ele. Ministros como Damares Alves, Ricardo Salles e General Santos Cruz são elogiados pelo vereador. A ministra Damares Alves, que é aquela que disse que ser mãe de menina no Brasil é terrível, porque o Brasil é o país da América do Sul mais perigoso para se criar filha menina e não divulgou a fonte de onde ela tirou isso. E também disse que recebeu especialização em mestre em educação de Deus. E já o ministro Salles, Ricardo Salles, é o cara que não sabe quem é Chico Mendes, não acha que ele é relevante para esse momento da história e que as coisas que falam sobre Chico Mendes não é verdade porque ele ouve outras coisas, então por aí você tira o tipo de gente que ele defende. Aí aqui embaixo tem ataques a aliados. Ontem estive, esse aqui é o que deflagrou essa crise agora, que foi o ataque ao Gustavo Bebiano. Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmo, é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo antagonista. Em 13 de fevereiro, diz que o ministro do pai está mentindo e aumenta a crise no Planalto. Também já criticou deputados do PSL na Alerj, ou seja, é esse tipo de gente que vocês escolheram. Ataques à imprensa. Parte da mídia que é podre inventa tudo o tempo inteiro sem nenhum compromisso com a verdade. E as retratações? Ele pergunta aí, né? Eu pergunto para vocês. E as postagens que vocês fazem dizendo que a gente vive um gramscismo cultural, um marxismo cultural, que o Brasil é comunista? Cadê? Vocês também se retratam com essas maluquices? Vocês não se retratam. Por que a mídia vai se retratar de alguma coisa com vocês? Se a mídia errar, é óbvio que a mídia vai se retratar. Mas a mídia não vai se retratar com vocês apenas por capricho do Carlinhos. A mídia não vai se retratar por isso, Carlos Bolsonaro. Tá? A mídia não vai se retratar por capricho seu. Viu, queridinho? Seguindo, elogios. Alegar que Olavo de Carvalho não é o principal inspirador de toda a transformação cultural que atravessamos é puramente resultado do gramscismo, aplicado em todos os cantos. Bom, primeiro que eu queria entender qual que é a relação que existe entre gramscismo, que eles alegam que é o gramscismo cultural no Brasil, que era só marxismo, agora também tem o gramscismo cultural. Eu queria que ele me explicasse qual a associação que ele pode fazer entre as pessoas negarem que a suposta revolução que está acontecendo no Brasil seja referendada por Olavo de Carvalho e o que é que o gramscismo cultural que eles citam tem a ver com isso. Primeiro, você sabe quem é Gramsci, Carlos Bolsonaro? Segundo, se você não sabe, aqui na descrição desse vídeo vai ter um vídeo da Sabrina Fernandes do canal Tese 11, que ela vai ajudar um pouquinho vocês e outros bolsominions que vêm aqui de vez em quando destilar todo o seu veneno para cima de mim, e ela explica melhor para vocês lá o que seria o suposto gramscismo. E no curso que a gente está fazendo aqui também, Teoria de Conspiração, que vai sair em breve aqui no canal, já te expliquei para vocês que teve alguns problemas técnicos aí na plataforma, o professor André Jacobina também explica lá, inclusive ele dá lá uma explicação mais clara de onde possivelmente os bolsomínios e o Olavo de Carvalho tiraram essa teoria aí, tá bom? A esquerda esperneia e o país cresce. Agradeço por tudo que cidadãos como este têm feito pelo futuro do Brasil. Qual futuro, Carlos Bolsonaro? Qual futuro Olavo de Carvalho vai promover para o Brasil? Dizer que o Brasil é um país que sofre ameaça comunista o tempo todo, reinventar planos Cohen o tempo todo para fazer pessoas incompetentes como seu pai chegar ao poder e dar voz a indivíduos malucos como você? É isso que você acha que o cidadão como Olavo de Carvalho tem feito de bem para o Brasil?
Seguindo a reportagem, outro alvo preferencial de Carlos é a esquerda, chamando-os de bandido, retardados e idiotas. Eu acho que ele deve estar falando de si mesmo, né? Os opositores são ligados frequentemente à corrupção e ao atentado praticado contra Jair Bolsonaro por Adélio Bispo de Oliveira, em setembro. O maior alvo é o PSOL, mencionado por ele 21 vezes no período. O PSL, Partido da Família, só mereceu 3 citações. Embora os ataques predominem, sobra espaço na rede social para que Carlos divulgue conteúdo institucional do governo ou elogie aliados. Os ministros Ricardo Salles do Meio Ambiente, Damares Alves dos Direitos Humanos e Santos Cruz do Governo são alvos de menções elogiosas, assim como o guru da direita Olavo de Carvalho. Ele, aliás, provocou um dos poucos momentos de descontração de Carlos no período. O vereador postou uma foto ao lado de seu cachorro, Poodle, na frente do computador, onde assistia uma das aulas de Carvalho. Meu Deus do céu. Agora dá pra entender, né? Participa lá do COF, né? Por isso que você é tão burro e tão babaquinha, né, Carlos Bolsonaro? Seguindo, Flávio Esquecido. As interações com o perfil do pai e do irmão mais novo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, são frequentes. Além de citá-los, o vereador costuma reproduzir seus tweets em seu próprio perfil. Porém, o irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, fica de fora de suas manifestações no período analisado, que foi de 15 de dezembro até 15 de fevereiro. Mesmo vendo o irmão em meio às denúncias envolvendo o ex-assessor Fabrício de Queiroz e tendo suspeitas sobre suas movimentações bancárias, Carlos não fez nenhuma defesa de Flávio nos últimos 2 meses. A única menção a ele foi lateral. O vereador compartilhou um vídeo no qual Eduardo bate boca com o petista que cobrava investigações contra Flávio no plenário da Câmara. Carlos e Flávio cultivam rugas desde 2016, quando o irmão mais velho teve um mal-estar durante o debate à Prefeitura do Rio de Janeiro e decidiu agradecer a rival Jandira Fegali, que socorreu por meio de uma nota oficial. A atitude foi motivo de críticas de Carlos e do pai. Se vocês não sabem que vídeo é esse aí, que a Jandira Fegali dá suporte ao Flávio Bolsonaro, é esse vídeo aí, ó. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. O candidato Flávio Bolsonaro passou mal, eu como médica me apresentei para atendê-lo e o pai dele disse que não precisava dos meus cuidados. Isso significa que a solidariedade não faz parte desse grupo fascista. Aliás, quem apoiou a ditadura... E se você observar, a Jandira Fegali criticou a postura do Jair Bolsonaro porque não deixou que ela, sendo médica, prestasse socorro ao Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro emitiu uma nota agradecendo isso, né? Pelo que consta aqui no texto do Globo. E a família não gostou, nem o Carlinhos e nem o Bolsonaro, o papai, né? Seguindo, os dois travaram um round ano passado quando disputaram quem seria o candidato da família ao Senado. Após perder a disputa, Carlos desistiu de tentar outro cargo. O Globo procurou Carlos para comentar os dados do levantamento, mas não obteve resposta até a conclusão dessa edição. Aí amanhã ele vai e posta que a mídia não retrata a verdade, que a mídia não dá espaço para eles. Será que é isso que acontece mesmo? Essa reportagem só mostra o quão tóxico é a participação dos membros do clã Bolsonaro no governo. E sabe o que é que choca mais? O presidente não fazer nada. Até para a própria demissão agora do Gustavo Bebiano, políticos que já entendem de política há muito tempo se reuniram para tentar conversar com o Bolsonaro. Enquanto isso, para sabotar a possível permanência do Bebiano no governo, eles já começaram a publicar na rede social que o Bebiano seria exonerado do cargo de ministro. E aí eu falo para vocês, como é que vocês imaginam que serão os próximos anos do governo Bolsonaro? Se continuar. Como é que vocês imaginam? É essa bagunça toda aí? Vão fazer 2 meses já que o governo Bolsonaro está no poder, já tem 45 dias. E é besteira, idiotice atrás de idiotice. Besteira, idiotice atrás de idiotice. E os filhos deles compartilhando tudo que querem, inclusive notícias que deveriam ser compartilhadas pelo presidente da República ou pelos órgãos responsáveis por cuidar das emissões das notas oficiais e estão sendo emitidas pelos filhinhos dele. E o que é que ele faz? Absolutamente nada. Eu acho que ele deveria ter mudado aquele slogan de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele deveria colocar meus filhinhos acima de todos e Deus acima de todos. Agora o Brasil é que a gente vê onde é que ele coloca. Porque não tem condições nenhuma de a gente aceitar que o presidente da República, eleito por voto popular, tenha essa postura. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Lembrando que a reportagem vai estar aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Os filhos dele, cada dia que passa, comprovam isso. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!